Então, gente, boa noite a todos e a todas. Mais um dia que a gente vai se encontrar aqui. Quem aí está com a câmera fechadinha, pode ficar fechadinha, mas se quiser deixar aberto também, vou gostar de ver os rostinhos aí. Dei uma olhada no WhatsApp, acho que tivemos bastante interações, né? E ontem eu atendi, não, semana passada eu atendi uma pessoa que me fez alguns questionamentos, umas dúvidas por e-mail, e eu acabei emprestando aqui, acho que umas 2 ou 3, também para partilhar com vocês, tá? Então, assim, estou com acho que uns 10 itens aqui para a gente falar. Eu queria começar, não na ordem exatamente como está aparecendo ali no grupo, mas eu queria trazer uma informação, acho que a Marta que perguntou do colágeno e mais alguém perguntou também, e depois, acho que foi a Tatiana que me fez uma pergunta sobre equilíbrio de oferta de alimentos para bebê, mas aí essa parte eu vou deixar para responder semana que vem, que é no Nutripapo Materno-Infantil, especificamente para as crianças, tá? Mas eu vou acabar emprestando um pouquinho, unindo as coisas, né? Essa coisa do colágeno, essa coisa do macarrão de novo que veio dessa vez, e sobre esse equilíbrio aqui de carboidratos, proteínas e gorduras na oferta de pratinhos de crianças, que vale para os adultos também, não na mesma proporção. Mas eu queria chamar a atenção da preocupação que existe com proteínas, porque isso é uma coisa muito do momento que a gente está vivendo, né? A gente estamos numa era onde o povo tem medo de carboidrato e idolatra a proteína. E a proteína acaba sendo um ponto de preocupação muito grande, especialmente para pessoas que não consomem produtos de origem animal, mas mesmo quem consome produtos de origem animal acaba tendo essa fissura por ingestão proteica. Excesso de proteína também não vai trazer benefícios para a nossa saúde. Pode sobrecarregar 2 órgãos importantes no nosso corpo, que é o fígado e os rins. Porque quando eu consumo uma proteína, seja ela de qual natureza for, se ela vier do reino vegetal, se ela vier do reino animal, é um elemento que possui nitrogênio. Esse nitrogênio, numa primeira fase, ele vai se transformar em amônia. E a amônia não é um elemento que o corpo lida bem, não é um elemento bem-vindo para o nosso corpo. Então, no fígado, tecnicamente, aqui, quem é nutri, quem tem um pouco de conhecimento vai saber, a gente entra no ciclo da ureia. A gente transforma a amônia em ureia, porque a amônia é tóxica e eu preciso colocá-la de um jeito possível de circular no meu corpo. Então, eu transformo a amônia em ureia dentro do fígado e esta ureia vai ser eliminada pelo organismo pelos rins. Se eu tenho uma fábrica de ureia muito grande, significa que eu estou dando muito trabalho para o meu fígado, neste sentido, né? Porque o fígado faz uma série de outras coisas. O rim também, mas o papel do rim é essencialmente filtrar o nosso sangue, eliminar aquilo que a gente não precisa, quando ele está bem reguladinho, e retornar para o sangue coisas que são importantes, tá? Então, quando eu consumo muita proteína, eu preciso transformar muito amônia em ureia. Então, eu preciso trabalhar muito com o meu fígado e trabalhar muito com meus rins, tá? Existe, então, no nosso mercado, uma grande apologia ao consumo de proteínas. E, obviamente, assim, como a gente associa culturalmente proteína com carne, isso fica pior numa população que escolhe não comer as carnes, tá? Mas se a gente tem uma alimentação equilibrada, com vários grupos alimentares, natural, integral,
sem muito alimento processado, ultraprocessado nada, de preferência, a gente provavelmente vai ingerir uma boa quantidade de proteína. E aí eu já engato daqui a pouco para falar exatamente do colágeno, né? Que é uma das perguntas que surgiu aqui, e que gera realmente muito dúvida, né? A gente, quando não consome, ou quando a gente não consome carne, a gente vai conseguir colágeno, nossa pele vai despencar, os tecidos vão despencar, tá? Sim, vão perder o turgor, a gente vai ter algum problema, vai dar ruim, né? Se eu não consumir algum produto de origem animal em relação ao colágeno. Então, veja só, no reino vegetal, se vocês pegarem aquele material que eu mando sempre no final das consultas, que é a tabelinha com os grupos alimentares, na tabelinha do reino vegetal, você vai achar proteína em todos os grupos do reino vegetal, estou falando, tá? Esquece os ovos, as carnes e os laticínios. A gente vai achar proteína em todos os grupos, exceto no grupo dos açúcares, então, onde eu tenho açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de beterraba, mel, melado, agave, aí eu não tenho proteína. Aí eu só tenho carboidrato, é 100% carboidrato. Eu não tenho proteína e não tenho gordura. E no grupo das gorduras e dos óleos e gorduras, aonde no reino vegetal eu vou ter todo tipo de óleo e a gordura de coco. Gordura é um termo que a gente usa quando o alimento fica sólido em temperatura ambiente, e no reino vegetal a gente acontece isso com o coco. Claro que se o dia tiver médio, temperatura ambiente mesmo, 25 graus, a gordura do coco pode se solidificar. A gente chama óleo de coco quando ele está líquido e gordura de coco quando ele está condensado, por causa da mudança apenas da temperatura, tá? Então, os óleos e a gordura de coco não contém nada de proteína e nada de carboidrato. Os restantes dos grupos, cereais, tubérculos, leguminosas, hortaliças, onde estão as verduras e os legumes, as frutas, castanhas, sementes, todos esses grupos, esses alimentos contidos nesses grupos têm proteína. O que vai variar é o teor de proteína em cada grupo. 2 desses grupos, que são as frutas e os tubérculos, mandioca, batata de tudo que é tipo, inglesa, iacom, batata doce, inhame, cará. Então, os tubérculos e as frutas são os que têm o menor teor de proteína, na faixa aí de 4 a 5%. Quando eu vou, por exemplo, para as castanhas, eu tenho aí na ordem aí de 10 a 15%. Quando eu vou para os cereais, eu tenho até uma faixa um pouco maior, dependendo do cereal. Eu posso variar aí de 9 a 17% de proteína. Por exemplo, a aveia está em torno de 17% de proteína. O arroz e o milho estão mais para perto de 9%, tá? As verduras e os legumes, olha só, vocês já devem ter visto em postagens aí, YouTube, Facebook, Instagram, brócolis tem um monte de proteína, espinafre tem um monte de proteína. Se a gente for pegar o percentual de proteína desses alimentos, é um percentual bem alto, na casa dos 40%. Nossa, Ana, tem 40% num brócolis? Sim, 40% de um alimento ou de um grupo alimentar aonde eu tenho 90% de água, então em água eu não encontro proteína, e em torno de 10% de matéria seca. E é nesses 10% que eu tenho estes 40, 50, 30% de proteína. Na hora que eu vou consumir o alimento, na hora que eu consumo, por exemplo, um brócolis, eu estou consumindo ali 10% de matéria seca mesmo e 90% de água.
Então, em termos absolutos, o volume de proteína que eu estou consumindo ali não é significativo. Embora em 100 gramas do alimento eu contenha percentualmente um alto teor. Então, eu preciso isolar a água dessa equação, porque a água não vai me trazer nem carboidrato, nem proteína e nem gordura. E as leguminosas, esses alimentos presentes nesse grupo são os que mais têm uma concentração proteica, na ordem aí de 25%. Então, veja só, se eu consumo um prato que o habitual do brasileiro é arroz e feijão, né? Nossa alimentação típica. Se eu consumo o prato com arroz, com feijão, uma salada de rúcula com tomate, faço uma abobrinha refogada e uma selga refogada, por exemplo, eu estou no almoço, né? Eu estou consumindo proteína de todos esses grupos. Aí no meu café da manhã eu vou comer fruta com aveia, tomar um leite vegetal com café. Estou consumindo proteína nesses alimentos. No jantar, eu vou comer uma panqueca de milho com um tofu mexido com tomate. Eu estou consumindo proteína desses alimentos. Então, veja só, é muito difícil, numa alimentação equilibrada e a gente estando bem de saúde, sem alguma demanda específica, eu não atingir a minha necessidade proteica. Algumas de vocês aqui ou estão amamentando ou estão grávidas. As gestantes têm um aumento de demanda proteica, porque está fazendo muito tecido. Quando eu estou enferma, peguei Covid, eu estou com o meu sistema imunológico todo ativado, eu estou com uma demanda maior de proteínas. Eu estou com febre, por exemplo. Estou com demanda de minerais. Quando eu, com alguma doença, por exemplo, eu tenho uma demanda maior proteica. Quando eu pratico exercício uma vez por semana, 5 vezes por semana, eu faço yoga 5 vezes por semana, eu faço crossfit 5 vezes por semana, então, dependendo da minha atividade física, da minha demanda muscular, eu vou ter uma demanda proteica diferente. Mas no basal, no nosso dia a dia, é muito difícil a gente ter carência de proteína. E aí, emendando a pergunta que foi feita aqui sobre o colágeno. O colágeno é uma das proteínas que compõem o meu organismo, e o de vocês também. As enzimas que eu uso para fazer digestão são proteínas. Os hormônios que eu produzo são proteínas. Quando eu faço a minha pele de escama, eu preciso de proteína. O colágeno, a albumina, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, e vocês sabem que quando eu peço exames, eu vou pedir as proteínas totais e frações, e ali tem a albumina, eu doso a albumina. Então, eu produzo albumina no meu corpo. Só para vocês saberem, o que a albumina faz? A albumina é que mantém, tem até um nome esquisito, né? Chama pressão coloidosmótica. Olha que nome chique. O que a albumina faz? A albumina, dentre as várias coisas que ela faz, ela equilibra a quantidade de água que fica dentro ou fora da célula. A albumina carrega cálcio. A albumina tem várias funções no nosso corpo. Então, quando eu, por exemplo, peço o exame de vocês e vou olhar lá a ureia que me diz o quanto você come de proteína e olho a albumina e eu tenho uma boa albumina, eu sei que o meu corpo está fazendo a maior proteína que eu tenho no meu corpo, mais abundante, de uma maneira adequada. Se eu tenho todos os aminoácidos para fazer a minha albumina, eu tenho todos os aminoácidos para fazer o meu colágeno. Pensem comigo, eu preciso de aminoácidos para produzir colágeno. Eu não preciso de proteína, porque o meu corpo não absorve proteína, o nosso corpo.
Nosso corpo absorve aminoácidos, que é a menor unidade de uma proteína. O nosso corpo absorve glicose, que é a menor unidade de um carboidrato. O nosso corpo vai absorver os ácidos graxos e o glicerol, que são as menores unidades que compõem uma gordura. Eu não consigo absorver uma molécula grande de gordura, nem uma molécula grande de proteína e muito menos uma molécula íntegra de carboidratos. Eu preciso quebrar isso para poder absorver. Então, quando eu como um bife de, sei lá, de qualquer carne, de vaca, de frango, eu como um peixe, esta proteína vai ser quebrada em aminoácidos e eu vou absorver esses aminoácidos. Quando eu como um ovo, essa proteína vai ser quebrada, eu vou absorver. Quando eu como um feijão, quando eu como a aveia, quando eu como o brócolis, essa proteína quebrada em aminoácidos eu absorvo. Agora fala para mim, aonde está a lógica de eu tomar uma cápsula de colágeno? O colágeno não é uma proteína? Eu não vou absorver o colágeno. Eu vou quebrar o colágeno em aminoácido e eu vou absorver os aminoácidos. Agora fala para mim, quando eu tomo a cápsula de colágeno, os aminoácidos lá falam, você veio do colágeno? Você veio do colágeno? Reúne aqui porque a gente vai virar colágeno agora. Seria o mesmo exemplo para eu fazer tecido cerebral, eu tenho que comer cérebro. Para eu fazer tecido da minha língua, eu tenho que comer língua. Para eu fazer tecido do meu estômago, eu tenho que comer buchada. Não tem sentido isso, tá? Então, eu faço o meu colágeno. Eu preciso de aminoácido, eu preciso de vitamina C, eu preciso de zinco para fazer o próprio colágeno. Então, nós não precisamos consumir colágeno. Numa dieta vegana ou vegetariana, aonde eu obtenho colágeno? Comendo alimentos fonte de proteína, tendo uma alimentação adequada, eu vou produzir o meu colágeno. Simples assim. Tá? A indústria do colágeno, a indústria de suplementos que vem para nos ajudar muito em várias frentes. A gente precisa, a gente conta com suplementos quando a gente tem carência de B12, quando a gente tem necessidade de usar uma glutamina, quando a gente tem necessidade de usar uma creatina, ferro. A indústria está aí para nos ajudar, mas também para criar necessidades desnecessárias. Cria um problema e depois vende uma solução. Tá, gente? Então, eu não preciso consumir suplemento de colágeno para ter colágeno. Eu não preciso, como um vegano, depender de suplementos para eu ter uma pele boa, para não ter ruga, para não ter flacidez. Isso a gente tem que contar com a genética, tem que contar se fuma, se hidrata, se toma muito sol, se tem muito estresse, se dorme pouco, se come comida processada ou comida de verdade. Tudo isso impacta na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa saúde como um todo, tá? Então, eu aqui acabei juntando eu queria trazer essa reflexão sobre essa grande preocupação que a gente tem, esse foco em proteína. Proteína, proteína. Eu preciso comer proteína. Eu preciso comer feijão. E quando eu como feijão, eu não estou comendo só proteína, eu estou comendo uma quantidade enorme de carboidrato, gigantesca de fibra, muito bem-vinda de zinco, de cobre, de ferro, certo? Tá? Então, procurem não usar, eu já consumi carboidrato, eu estou evitando carboidrato. Não tem como evitar carboidrato, gente. Carboidrato é a forma mais fácil da gente ingerir glicose, que é o nutriente primordial de todas as nossas células. Coisa mais fácil que tem para um corpo é metabolizar a glicose. Nosso corpo é feito para metabolizar a glicose. Tem células, inclusive, que não conseguem consumir outra coisa, não tem a capacidade de pegar uma proteína e transformar em glicose, ou pegar um componente da gordura e transformar em glicose.
Tem células que dependem única e exclusivamente de glicose, o cérebro é um deles. Se a gente quiser que o cérebro consuma gordura como fonte energética, e isso é possível, o corpo precisa ficar em privação, zerar o consumo de carboidrato por pelo menos 3 dias. Aí existe a palavra técnica é cetoadaptação cerebral. O tecido cerebral se adapta, porque eu tenho zero oferta de glicose, e daí sim ele consegue usar a gordura, ou não exatamente a gordura, mas os ácidos graxos, enfim, como combustível. Tá certo? Tá bom? Tô vendo um monte de gente aqui. Se vocês quiserem abrir a câmera, eu vou ficar tão feliz. Pode jantar na frente da câmera, não tem problema, tá? Bom, então a pergunta aqui, deixa eu fazer risquinho aqui no que eu já respondi. Tá, os olhos não enxergo. Tá. Pegando proteína, acho também que foi a Marta que perguntou do tremoço. Foi, né? É. Então, tremoço, gente, é uma leguminosa. Então, assim como são as favas, os feijões, o grão de bico, as lentilhas, ervilha, soja. E o tremoço, ele é um pouco mais amargo. Então, não é muito comum a gente pegar o tremoço, comprar o tremoço, botar de remolho, botar na panela de pressão, refogar alho, cebola e cozinhar. Não é dessa forma que a gente tradicionalmente prepara. A gente aqui no Brasil, a gente consome tremoço, e na época que eu era adolescente, eu comia isso em barzinho. Hoje eu acho que nem tem tremoço em barzinho, né? E eu nem sei se os mais jovens aqui sabem o que é tremoço, né? Mas o fato é que o tremoço parece um grão de bico, achatadinho, mas amarelado. Mas ele é amarelado porque depois que ele cozinha, fica na salmoura, porque ele é meio bege, claro. Ele é clarinho, ele parece a cor do grão de bico, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer? Tem o que, Leila? Tem sim, Ana, o quê? Tremoço. Às vezes tem mar que tem. Ah, tá bom. Entendi. Tá, joia. Na feira também vende. Tá. Então, o tremoço, a gente pode, por exemplo, usar ele para fazer uma salada. A gente faz um saladão e joga um tremoço. A gente não faz salada de grão de bico? Faz salada de tremoço. É um jeito, assim, bem legal. Eu acho que fiz uma postagem. Eu acho que eu vou resgatar essa foto, gente. Porque eu pesei o tremoço, quanto dava, acho que nem sei quanto, 50 gramas, e fiz um calculinho. Eu tenho essa foto na minha galeria de fotos, mas eu acho que não está na área de pacientes. Eu vou resgatar. Rodrigo, você acha que tá? Não tá, né? Esse do tremoço? Eu lembro que eu tinha curiosidade de saber quanto que eu deveria, por exemplo, ou seria legal comer de tremoço para ter um bom teor, já que ele tem sal, né? É uma salmoura. Mas, enfim, o que você pode... A pergunta da Marta, né? Como que a gente faz o tremoço? Assim, é pegar, abrir o pote, lavar para tirar o excesso, como a gente faz com palmito, com azeitona e tudo, e você usar em pratos. A Leila, que falou que tem no barzinho, é, assim, uma chefe maravilhosa, né? Nutricionista e chefe. Não sei se a Leila tem alguma coisa... Eu sei que tem queijo de tremoço. Leila, você tem alguma outra receita que você faça com tremoço sem ser queijo? Ou alguém aqui faz alguma outra receita sem ser o queijo de tremoço? Ah, eu faço também um patê, sabe? Que nem Tá, hummus. É, tá. Eu nunca comi o tipo romos de tremoço. Eu já comi queijo de tremoço, queijo é bom, queijo é fácil. Eu tá? faço. Então, assim, dá para fazer. Eu acho que é um trampo danado, mas dá para fazer.
Quem gosta de... Eu tenho preguicinha para essas coisas, gente. Assim, eu sou de fazer hummus, tofu mexido é comigo mesmo. Mas se eu quisesse, eu vou na casa de alguém e falar, você tem queijo de tremoço, você faz para mim, eu faço. Mas tenho mais preguiça do que mais fácil comprar de alguém que faz artesanal. Tem uma Nutri muito querida, amigona minha, a Ana Lu Canella, chama, acho que é Nutri Ana Lu Canella no Instagram. Ela faz essas receitinhas, ela faz bastante coisa, como ela ali na família tem questão com glúten, ela faz bastante coisinha assim diferente, né? Então, sem usar trigo. Então, muito requeijão, queijinho, dá para vocês seguirem e pegar algumas receitas bacanas lá, tá? No VegTube também tem. A Ive costuma fazer algumas coisas também com tremoço. Mas é isso, a forma mais fácil é abrir o pote e botar na salada, comer de petisco, vai servir vai receber gente, ao invés de você comprar salaminho e tábua de queijo, você coloca umas azeitoninhas, coloca uns tremoços, coloca ali uns palitos de cenoura, de salsão, de erva doce, de tudo mais, tá? Peraí, tem uma pergunta aqui, acho que foi a Marta que fez. Onde compra o tremoço na Shein Campinas? No Mercadão. Tá? No Mercado Municipal tem. É o único lugar que eu sei. Talvez lojinhas de produto natural, algumas mais assim, podem ter. Mas no Mercadão com certeza tem, porque eu já vi lá. Tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui, então. Então, temos do tremoço. Já falei do tremoço. Polifenol, gente. Outra pergunta que acho que foi da Marta também. A Leila está falando que em Feira Livre tem. Aquelas barracas que tem as sacarias, que é basicamente o que tem em mercado municipal, tá? Polifenol. Polifenol é polifenol ou poliol? Não, é polifenol, né? Polifenol são compostos presentes em alimentos que são antioxidantes, tá? Então, a uva tem polifenol, resveratrol é um polifenol, são antioxidantes, são substâncias, são fitoquímicos, então são químicos presentes no reino vegetal e que vão emprestar para a nossa saúde o efeito antioxidante, anti-inflamatório, quando a gente consome os alimentos que são ricos em polifenóis. Tá? A uva, por exemplo, é um alimento bastante rico em polifenol. Deixa eu ver o que mais. Aí, assim, relacionado ao lipedema, o lipedema é uma doença inflamatória, tá? Então, se eu tenho mais antioxidante, eu tenho mais elementos anti-inflamatórios no organismo. Tá certo? Então, qualquer doença inflamatória que eu tiver, e no caso da pergunta do lipedema, eu vou me beneficiar muito de alimentos anti-inflamatórios. Não são só os fitoquímicos que têm esse potencial. Por exemplo, o ômega 3 tem um papel anti-inflamatório no nosso corpo. Tá? Ao contrário, se eu tenho doenças inflamatórias, no caso do lipedema, isso pode piorar quando eu pioro a qualidade da minha alimentação. Se eu impacto a minha microbiota, as bactérias que vivem no meu intestino, eu tenho menos defesas, menos barreiras no meu intestino. Mais coisas que não são desejáveis passam entre as células. As células, elas têm como se fosse um cimentinho, mas elas não são totalmente coladas. Elas têm um espaço, porque existem absorção paracelular entre as células. Então, não pode ser junto a ponto de não conseguir passar nada. Tem coisa boa que passa por ali. Mas se essa emenda começa a ficar muito distante, e isso acontece quando a gente tem má alimentação, coisas maiores e indevidas passam por entre as células e atingem compartimentos no nosso corpo que não deveriam, tá? Então, as células intestinais têm a gente tem até um nome técnico, chama tight junctions, junções apertadinhas, né?
que é esse espaço entre as células do intestino. Então, a gente precisa ter isto íntegro para que as coisas ruins não passem por este espaço e não cheguem até a nossa corrente sanguínea. E para ter isso íntegro é comer comida de verdade. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui temos. Saiu uma questão aqui que vocês conversaram bastante sobre lavagem de alimentos, tá? Se usa hipoclorito, se usa hidrosteril, se usa... Hidrosteril eu que estou falando porque eu não vi essa palavra aí, mas existe aquelas soluções que você pinga na água, que em geral são à base de cloro, tá? E até vi que acho que a Rose colocou um link do Ministério da Saúde que mostra ali como higienizar, comprar e higienizar os alimentos. Gente, uma coisa bem importante é a gente ter o cuidado na hora de lavar os alimentos. Aonde que tem mais chance de grudar bichinho? É em folha, né? Porque se tá na casca da abobrinha, na casca da maçã, na casca da berinjela, a gente olha, é muito fácil. Nas verduras, especialmente as mais rendadinhas, assim, na chicória, na alface mimosa, que mais? Coisas que são mais, assim, em rúcula e agrião, que dá mais trabalho lavar, é mais fácil grudar esses animais aí, esses... Aí a Leila tá falando salsinha, esses temperinhos que são mais grudadinhos todos, né? Então, a boa e velha água corrente é a melhor forma da gente eliminar essas coisas, esses pauzinhos, né? Essas sujidades que a gente chama, tá? Terra, gravetinho, bichinho. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar, por exemplo, às vezes você pode encontrar bichinho no meio da cabeça do brócolis, né? Então, o que a gente pode fazer? Posso destacar os floretos de brócolis, mergulhar na água, deixar a sujeira decantar. Eu posso fazer isso com rúcula, com agrião, essas folhas que são mais trabalhosas de lavar, com salsinha. Eu mergulho numa bacia com água, aí as sujidades todas decantam, eu tiro por cima e depois eu lavo de novo em água corrente. Mas é um jeito da gente tirar de uma maneira mais fácil, sem que a gente gaste muita água. Qual é o problema? É proibido usar cloro? Não é proibido usar cloro. Mas existe um senão da gente usar cloro, que é o hipoclorito, essas soluções. O cloro compete com o iodo na tireoide, para a entrada do iodo no tecido tireoidiano. Então, se eu tenho muito, o transportador é o mesmo. E aí, se eu tenho muito cloro, eu vou absorver menos iodo e eu posso ter um impacto na minha tireoide, tá? Mas isso eu tô falando porque isso eu teria que, assim, eu lavo tudo no cloro, tudo. Que quando a gente teve o início da pandemia, que ficamos todos muito preocupados e tudo, era cloro, assim, a gente chegava e, assim, as mãos ficaram até meio bêbadas de tanto álcool que passamos na mão, e os alimentos todos iam para o cloro, porque a gente tinha essa orientação, porque não sabíamos como lidar com o vírus da Covid. O fato é que, assim, tomem cuidado com o uso do cloro. Usem, assim, sabiamente, não para tudo. Só se você realmente, assim, comprar verdura, não tiver certeza se lavou direito ou não lavou, se é você que está lavando, ou alguém da sua confiança, se você tem alguém que te ajuda em casa, ensina a pessoa a lavar as folhas em água corrente, porque aquilo só já vai eliminar tudo que precisa ser eliminado, tá? O nosso intestino não é uma área estéril, a gente tem fungo, bactéria, a gente não quer ter parasita, mas é muito difícil a gente não ter. Ovinhos de parasita é algo, lamentavelmente, muito comum da gente ter, tá? E até eu recebi uma pergunta essa semana no privado sobre desparasitação, que agora virou moda, né? Desparasita.
Eu não tenho experiência com esses protocolos de desparasitação. A única coisa que eu sei, por exemplo, eu como nutricionista não posso prescrever um vermífugo. Alguns de vocês já me perguntaram, não posso. Vermífugo é um medicamento e somente médicos podem prescrever medicamentos. Então, se for para mim, eu vou usar albendazol, sequinidazol, enfim, de acordo com o que o meu médico me indicar para casos de suspeita de parasitose, tá? Então, eu não sei nem por que eu falei de parasitação, desparasitação, porque eu lembrei da pergunta que me fizeram. Assim, porque a gente consome essas coisas, né? Então, tem que lavar, tomar cuidado para não engolir essas coisas. E, gente, é difícil, assim. Se tem grudado na folha, se ficou com nojo, joga aquela folhinha fora. Mas não vai jogar o pé de alface, de escarola, de tudo fora, tudo. Escarola, por exemplo, como ter aquela tesourinha. Vocês conhecem aquele bichinho que atrás parece. Eu chamo de tesourinha, não sei o nome daquilo, mas certamente tem um nome botânico para aquilo, tá? Dá para a gente ver os ovos, assim, coisas muito microscópicas não dá para ver, mas faz parte, né? O ambiente não é estéreo, a comida não é estéreo e nem é para ser estéreo, tá? Então, eu recomendo que vocês lavem em água corrente e tomem muito cuidado com o uso de hipoclorito e usem só realmente assim, se houver alguma suspeita. No dia a dia, eu não uso aqui em casa. Eu chego da feira, eu faço compra na feira de orgânicos, que é onde tem mais chance, porque não tem agrotóxicos, né? Então, tem mais chance de você achar larvinhas e afins. É só lavar na água corrente e tá tudo certo. Ok? Cuidado com o uso excessivo de cloro por conta da função tireoidiana, por causa da questão do iodo. Aproveitando, né, não tem pergunta disso em lugar nenhum, mas é bem importante, gente, a gente consumir sal com iodo. Não é para consumir muito sal. Tem gente que não quer consumir sal de forma alguma. É muito raro, mas isso acontece. E se não consumir o sal, não vai consumir iodo, porque os alimentos, de forma geral, têm um teor muito baixo de iodo. Então, se não consumir sal, ou se consumir sal não iodado, precisa incluir alga na alimentação, que aí elas vão ser fontes de iodo, tá? Iodo, ele é necessário em microgramas. São quantidades muito pequenininhas que o nosso organismo solicita, precisa. Então, por que vocês acham que o iodo foi adicionado ao sal? Porque o sal a gente usa pouco. A gente, se usar sal demais, tem problema com pressão arterial, né, com hipertensão. Então, o governo colocou a iodatação, eu não sei como é que é esse verbo, ou essa palavra, no sal, porque a gente consome em pequena quantidade, tá? Então, sempre que vocês forem comprar sal, é sal iodado, de preferência sal integral, que são essas marcas aí, tipo Mãe Terra, Jasmine, tá? O sal lebre e o sal cisne, eles passam, que são as marcas mais comuns, né? Eles passam por mais processos e usam mais produtos químicos, então elimina muitos nutrientes que a gente, assim, molibdênio, tá lá no sal, tá? E se a gente consome esses sais que são mais populares, eles vão ter menor teor desses outros elementos químicos, que são importantes para o nosso corpo, tá? Juliana, diga, Juliana, querida, cadê você? Juliana tá no mudo. Ah, tá, desmutei. Eu compro sal grosso e bato o sal grosso, depois passo numa peneira. Você acha isso bom, desnecessário? Eu acho que é um trabalho a mais. O sal grosso, eu não sei se ele é iodado, viu?
Eu não sei, existe uma legislação, e como o sal grosso normalmente é usado mais para churrasco, né? Ou para gente defumar a casa ou botar atrás da porta para repelir maus olhados aí, mas eu não tenho certeza se o sal grosso é iodado. E eu não sei, assim, tem alguma razão de você fazer esse procedimento com sal? E não comprar, por exemplo, um sal da Jasmine? Ou da Mãe Terra? Ou da Vital? Ou... Faz tempo que eu faço isso, sabe? Nem sei mais por que eu comecei a fazer isso. Talvez porque tem menos ingredientes. Olha, sal é cloreto de sódio. Então, sal grosso e o outro sal... Ah, tem aquele anti-umectante. Tá. Para deixar ele, não deixar ele grudar, né? Para não deixar ele úmido. Eu esqueci o nome agora. Mas, assim, eu penso que se ele não tiver iodo, que eu acho que não tem, é um problema. Você precisa, Tá. você Então, precisa botar alga, você precisa botar alga na sua alimentação, senão acaba sendo uma questão aí para sua tireoide. Eu não tenho nenhuma embalagem agora, porque o último que eu tenho está todo batido, mas vou observar então. Tá. Tá? Ótimo. A Érica usa bicarbonato e vinagre, tem algum problema? É para lavar verduras, Érica? Sim, para lavar verduras, frutas. Tá. Assim, não tem muita função pensar assim, qual seria a função de lavar com vinagre e com bicarbonato? Tem algo que você leu a respeito? Porque realmente eu não vejo um ponto aí de benefício. Eu vi um vídeo na internet mostrando que o bicarbonato tirava as impurezas. Eu comecei a usar e eu vi que realmente sai bastante sujeira. Mas não sei se pode interferir no alimento, pode algum problema digestivo. O bicarbonato a gente usa para várias funções, né? Bicarbonato eu acho que é um elemento bem legal que ajuda a gente a melhorar de enjoo, dor de estômago, serve para lavar roupa, para fazer o bolo crescer, né? Eu não sei se é sujeira ou se é alguma pigmentação do alimento, viu, Érica? Precisa dar uma olhadinha. Mas, de qualquer forma, a gente não tem recomendação oficial, como tem essa, por exemplo, do Ministério da Saúde, de usar hipoclorito. O vinagre e o bicarbonato, eu também já li a respeito, mas eu nunca vi uma função mesmo documentada, tá? Sim, e o bicarbonato, a Leila está falando para cozinhar mais rápido, o bicarbonato, ele também dá mais cor. Se você, por exemplo, cozinhar uma verdura e colocar um pouco de bicarbonato, o espinafre vai ficar mais verde, ele realça um pouquinho. Sim, amaciar. Por exemplo, cozinhar grão de bico com um tiquinho de bicarbonato, ele fica mais molinho, mais macio. Eu não faço isso aqui. Eu até, antes da Leila falar isso, uma amiga minha falou que faz isso. Acho que até a Kátia que está aqui. A Kátia que me falou que cozinha, fazer romos, essas coisas com Fui eu mesmo. Foi tu. Porque parece que ele ajuda a água a penetrar melhor no alimento, então ele deixa a casca mais hidratada. Uhum. Eu acho que é isso que a Leila falou, né? Usa para amaciar. Então é isso, assim, era um assunto que não estava na pauta aqui falar do iodo, do sal, mas eu já aproveitei e acabei falando para vocês. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tinha uma pergunta sobre pinhão aqui. Alguém lembra? Era sobre como higienizar pinhão. Aqui. Quem que falou? Eu, Juliana. Gil. Tá. Eu achei aqui. A Clarice também falou dos caramujinhos, dela falou do pinhão e de grãos germinados. Tá.
deixa eu só olhar o chat aqui, e aí eu já falo disso daqui. O ozônio eu já falo já. Se tem o mito, a verdade é que temos mais dificuldade de absorver proteínas vegetais. É mito. Bastante mito, Juliana. Eu não sei se você estava aqui a hora que eu comecei a falar, que eu falei das proteínas, né? A gente tem aminoácido no reino vegetal e animal. Então, não tem diferença. O aminoácido encontrado na carne, o aminoácido encontrado nas leguminosas, na aveia, no brócolis, na banana, é igual. Então, não temos mais dificuldade em absorver as proteínas vegetais, tá? Então, aqui, ó, se é preciso higienizar a casca e deixar de molho com a casca. O pinhão, a gente lava, ele vem naquela caixinha, né, casquinha, a gente lava e põe na panela de pressão para cozinhar. Eu já li de fazer um piquezinho nele para entrar bem o sal lá dentro, mas eu já tentei fazer, eu não sei se existe alguma outra técnica para fazer isso, dá trabalho. Cortar um por um para abrir aquela casquinha e o sal que você coloca na água penetrar, tá? Eu, pessoalmente, cozinho pinhão na água com sal, ponho mais sal, como a gente cozinha macarrão, né? Deixa meio que uma água do mar para cozinhar macarrão, uma água bem salgadinha. O pinhão eu faço assim também. Então, é basicamente lavar ele em água corrente para tirar pauzinho, gravetinho, poeira e tudo, põe na panela de pressão e depois consome, tá? Sobre germinados, assim, podemos comer todo tipo de grão brotando? Então, gente, as leguminosas, elas têm uma substância chamada lectina. E essas lectinas, elas podem dar ruim no nosso estômago, podem, assim, fazer mal. Então, grãozinhos menores é mais tranquilo de germinar e consumir. Então, germinar lentilha, germinar feijão moyashi, germinar lentilha rosa, lentilha verde, é mais fácil. Os demais, tem que olhar a tolerância, tá? Precisa. Mas eu estou falando das leguminosas. Dá para germinar isso que a Leila falou de girassol, de chia, de linhaça, de trigo, mas as lectinas estão mais presentes nas leguminosas e elas fazem mal mesmo, elas dão indigestão. Ô, Rodrigo, eu posso contar a façanha que você fez uma vez? Você quer contar? Rodrigo resolveu comer feijão cru. Deixou um pouquinho feijão carioca de molho e resolveu fazer um belo e bom feijão carioca cru. Passou mal, né, filho? Era uma panqueca. Eu bati o feijão sem cozinhar. Mas você não deixou de molho também, né? Não. Então. Mas eu fiz por desconhecimento, não por ousadia, né? Sim, eu sei Braveza, disso. né? E depois você me falou e aí eu orientei. Então, assim, precisa deixar de molho. No caso, por exemplo, fazer uma panqueca. Eu posso pegar o feijão carioca, deixo o feijão carioca de remolho, como eu faço com todas as leguminosas, bato no liquidificador ele cru com água, depois eu ponho na frigideira, que aí eu vou cozinhar. O cozimento abranda a lectina, mas eu tenho que deixar de remolho antes, tá? E ainda assim, o teor de lectina de determinadas leguminosas pode ficar um pouco mais alto, a gente não tem como medir isso. E pode ser indigesto, tá? Então, dá para comer qualquer um, mas aí, o grão de bico, por exemplo, eu acho que teria que ficar... Eu nunca fiz grão de bico germinado, o azul que dá também. Esses menorzinhos é muito mais fácil, porque a superfície é muito menor. É mais fácil de hidratar até o centro e de iniciar esse processo de germinação. É a germinação que faz reduzir o teor de fitato. A gente deixa a leguminosa de molho para quê? Quem que
pode me responder? Eu não falo assim, a gente não ouve. Tem que deixar as leguminosas de remolho de 8 a 12 horas. Para que a gente faz isso? Quem gostaria de contribuir? Para tirar os fitatos, né? Os antinutrientes. Exatamente, para tirar os fitatos. A gente não tira o fitato. O fitato é um elemento presente dentro do grão e que são 5, chama hexafosfato de milanoxidil. São 5 fosfatos, são 5 fósforos grudados numa molécula central, tá? É o que é a luz que a planta tem para poder germinar, para poder fazer a fotossíntese. Como ela não tem a folha, ela tem esse fósforo dentro dela. Então, quando eu coloco de molho, a planta vai consumindo aquele fosfato. Ela consome 1 fósforo, 2 fósforos, 3 fósforos, e aí esta molécula de 5 fósforos perde vários fósforos, na verdade não são 5, são 6, hexafosfato, são 6. Ela vai perdendo, a partir de 4 fósforos, ela já não tem esse efeito quelante. Quando ela está nessa estrutura dela, o fitato, se eu consumir um feijão que eu tirei do saco e cozinhei na panela de pressão e consumo, eu estou consumindo o fitato que está lá dentro. Aí, quando chega no meu intestino esse fitato, ele vai grudar no ferro, ele gruda no cobre, ele gruda no zinco, que está ali no meu intestino para eu absorver, e eu não consigo absorver. Então, eu deixo de remolho, que é para a planta achar que ela vai germinar, e aí ela vai consumindo esses fósforos, de maneira que, a partir do 4º fósforo, 4, 3, 2 fósforos, ela já não tem esse efeito de roubar o mineral que eu vou absorver no meu intestino. Então, a germinação é um processo a mais de eu deixar a leguminosa de remolho. Eu deixo ali de remolho 8 a 12 horas. Se vocês deixarem 24 horas a lentilha, vocês já vão ver o olhinho dela saindo ali, que já é o brotinho ali. Se você deixar mais 1 ou 2 dias, ela já vai fazer cabinho e já vai ter um caulezinho ali, tá? Então, essas menorzinhas são as melhores para germinar. As lentilhas, o feijão azuki, o feijão moyashi, esses feijõezinhos menores. Tá bem? Tá? Sobre o ozônio, gente, é uma questão de higienização. O ozônio tem, assim, vários usos para curar feridas, para fazer tratamentos, e tem essa coisa de água ozonizada. Eu, particularmente, não tenho como dar muita informação para vocês, porque eu não fui estudar a fundo essa questão do uso de ozônio, tá? Eu não sei aqui, a Leila é nutricionista também, eu não sei se a Leila estudou a respeito, ou se mais alguém estudou mesmo, não é ver vídeo de YouTube e de gente querendo vender coisa de ozônio, é estudar mesmo, pegar artigo científico no PubMed. Alguém já fez isso? Leila, você sabe sobre o uso do ozônio aí para essas questões de higienização? Porque eu não fui estudar, e para a parte terapêutica também não tenho nenhuma condição de falar para vocês sobre o uso de ozônio. Eu tenho uma amiga que fez ozonioterapia quando estava em tratamento para câncer, que é uma das recomendações aí, mas isso é polêmico em várias frentes, eu já vi resultados muito legais, mas não tenho uma opinião, porque não fui estudar a respeito, tá? Então, eu não vou conseguir comentar sobre esse assunto com vocês. Tá? Alguém tem alguma contribuição sobre a questão do ozônio? Então, sinto muito, mas assim... Oi. Tá. Não, então, eu trabalhei num lugar que eles usavam, né? Um restaurante usava era um tubinho que mata bactérias. Eu também não estudei ainda profundamente, mas a gente usava, assim, porque parece que tem isso, que ele mata bactérias, né? Por conta do ozônio. Aí você tem que deixar só um tempo, você não pode deixar mais do que, acho que, não sei se é 20 ou 30 minutos, né?
Então, é isso que eu sei, assim, também não estudei profundamente, mas tinha esse lugar que eles usavam, era um caldeirão gigante, né? E saía aqueles tubinhos, assim, que ia colocando. Olha o sentido disso, né? Matar a bactéria, assim, a gente quer o quê? Esterilizar aquilo que a gente está comendo? Para mim não tem muito sentido, assim, né? Talvez ozonioterapia como terapias para algumas questões, eu acho muito legal. Agora, na parte alimentar, eu não sei, assim, água ozonizada. Eu posso beber água, não preciso alcalinizar a água. Para que eu quero alcalinizar a água? Alcalinizo o meu corpo comendo comida de verdade. Não preciso. Eu vou lá, como McDonald's e depois eu tomo uma água super mega alcalina para neutralizar todas as coisas que eu botei de ruim dentro do meu corpo por conta daquilo que eu comi. Não tem sentido isso para mim, né? Não tem sentido eu tentar matar bactérias assim. Eu não vou comer comida estéril. Essa colonização do meio externo para o meu meio interno, a gente vive em harmonia. Tanto que, assim, quem já viajou para a Ásia, por exemplo, não sei se já teve essa orientação, né, de você tomar cuidado com a água que você põe na boca. Por quê? Porque na Índia, especialmente, né, porque é outra microbiota do ambiente. E aí você chega num país, você vai se ambientando com aquilo, né? Na Índia eu já passei por esse tipo de experiência, né? Recomendação, não põe água da torneira na sua boca nos primeiros dias. Não sei se era um preciosismo, mas a gente não consegue se esterilizar, então não sei para que um ozônio no restaurante industrial até me faria sentido para algumas preparações que são mais de risco por conta de manipulação de alimento, mas em casa, água corrente e cozimento. Era uma clínica de médicos, inclusive. Eu acho que hoje a gente está com muito preciosismo e muita coisa, assim, sabe? Criando um monte de problemas e assim, aí aparecem as soluções, sei lá. Eu acho que as coisas mais simples são sempre melhores, assim, menos é sempre mais, assim, na maioria das vezes. Então, já fomos aqui, aqui. Uma pessoa que me perguntou também no privado, eu não sei se existe curiosidade de vocês, né? Como que vocês quebram o jejum da manhã? Qual é a primeira coisa que vocês ingerem ao acordar? Isso é uma pergunta que eu recebi de uma pessoa que eu atendi a semana passada, né? Como quebrar o jejum da manhã, tá? E as medicinas mais ancestrais, exatamente, aí, ó, perfeito, é isso mesmo. A boa e velha água, para você dar um estímulo térmico, mecânico, acordar o seu estômago, os movimentos que a gente chama, né, o peristaltismo, que é esse movimento propulsor que o nosso tubo digestivo faz de empurrar as coisas adiante. Então, água é uma boa forma. Água com limão, água pura, você pode tomar água do jeito que você achar. A minha recomendação é não tomar água gelada, mesmo no calor, tá? Vocês tomarem água em temperatura ambiente ou dar uma ligeira amornada. Agora que está começando a esfriar, casas que são mais frias, ou quando está muito frio, você tirar não sei, do filtro, de alguma coisa, e mesmo em temperatura ambiente a água está gelada, vale a pena dar uma ligeira quebrada, não precisa nem amornar, mas quebrar o gelo quando a água está muito gelada. Gelada por ambiente, não porque estava na geladeira, tá? Aí, assim, pode tomar água com limão, pode tomar água pura, fala vinagre de maçã, estava até vendo um Instagram agora há pouco sobre o uso de vinagre de maçã, enfim. Eu uso água pura, temperatura ambiente, não coloco limão, mas é uma alternativa caso alguém goste, tá? Porque isso acorda mesmo o contato da água, o próprio movimento de engolir, você já dá esse estímulo
para a propulsão do trato digestório. Tá? Vê que tem uma pergunta. Água com limão, por exemplo, eu gosto de tomar água com limão, eu tenho um limoeiro aqui em casa, e às vezes eu vou tomar um suplemento na hora do almoço, aí eu coloco um pouquinho de água com limão ali, porque eu gosto, e também porque o ácido cítrico, o ácido ascórbico presente ali vai ajudar o ferro que eu consumir na hora do almoço ali das leguminosas, pode ter uma ajuda, sim, com essa vitamina C. O suplemento de ferro, vocês não precisam usar com vitamina C. O ferro que está contido no suplemento, está na forma quelada, ele está como se fosse embrulhado, tá? Então, a gente não tem ação dos fatores promotores ou inibitórios da absorção do ferro, ok? Então, é o ferro realmente presente nos alimentos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma outra pergunta que não está aqui no grupo, mas que foi feita no pessoal, sobre teor de cálcio. A gente já falou sobre isso, tá? Mas é que como entrou e eu já vi mais pessoas perguntando, não aqui no grupo, mas fora, sobre fazer leite vegetal em casa e o ajuste do cálcio. Os leites vegetais não têm um teor significativo de cálcio, tá? Eu vou ter um teor um pouquinho maior se for um leite de gergelim, porque o gergelim é um alimento rico em cálcio, mas veja só, eu teria que, para eu ter 200 miligramas de cálcio num copo, eu teria que pegar um copo que eu vou beber, a água, do volume, né, de água que eu vou beber, colocar 2 colheres de sopa de gergelim, bater aquilo, não coar e beber. Aí eu vou ter uns 200 miligramas de cálcio. Eu não sei se vocês quiserem fazer essa experiência, porque eu já fiz, não fica muito gostoso. O gergelim eu amo gergelim, sozinha, eu moro sozinha, compro um balde de 3,5 kg, como tahine à beça. Mas o leite de gergelim não me foi agradável, tá? Então, leite vegetal caseiro, só se for de gergelim, e ainda assim vocês entenderam, né? A proporção é que vai determinar. Não adianta eu botar 2 colheres de sopa num litro de leite e eu vou consumir esse litro em 5 dias. 200 miligramas de cálcio dividido por 5 vai dar 40 miligramas em cada copo. É nada, tá? Então, se eu compro um aí, Silk, tal da castanha, Nature's Heart, Almond Breeze, eu vou ter 400 miligramas em 200 ml. O que eu posso fazer? Posso fazer ou comprar um suplemento de cálcio em pó, ver o teor desse suplemento e adicionar no copo que eu vou beber. Alguns suplementos, especialmente se eu mandar manipular, dependendo da forma farmacêutica do cálcio contido ali, ele deixa sabor residual, tá? Então, comprar um leite vegetal enriquecido tende a ser mais negócio. A questão que a gente tem é que os leites vegetais ainda não têm um preço tão competitivo. Só o de soja que se chega um pouquinho mais perto ao preço do leite de vaca. Eu não sei quanto custa um litro de leite A de vaca, porque leite de caixinha não dá nem para dizer que seria leite aquilo, né? Aquilo o leite da vaca passado por pasteurização e sei lá o que, tudo aquilo não é assim. O leite A seria o melhor do ponto de vista de leite de vaca, que não é um leite que eu recomendo por N outras razões, ser mais inflamatório, ter mais leucina, enfim, não ser a melhor alternativa. Mas eu não sei quanto custa um leite Chandon. Alguém tem noção quanto custa um litro de leite A? Ninguém aqui, não sei se a maioria aqui não deve consumir leite, né? Mas talvez o leite de soja tenha um preço um pouco mais parecido com o leite A, e aí esses outros, aí tá tudo na casa dos 15, 18, 20 reais, uma caixinha de 1 litro de leite, tá? O que mais, gente, que nós temos aqui?
Cálcio só vende em loja... Não, não vende, Érica. Por exemplo, você que está aí nos Estados Unidos, você tem a marca Now Foods, que é americana, e eles têm um leite em pó, um cálcio em pó bem interessante. A gente aqui no Brasil tem mais dificuldade com as importações e os impostos e tudo mais, fica mais caro, mas quem mora fora, especialmente você que mora fora, tem um da Now que é cálcio em pó na forma, tem citrato e tem na forma carbonato. Se não me engano, esse da Now, ele tem 600 miligramas em... o citrato é 1,5 colher de chá, e o carbonato acho que é meia colher de chá, tem 600 miligramas, tem diferença por causa da forma farmacêutica. Deixa eu ver o que mais. Então, Érica, a quantidade depende muito da necessidade individual, né? Não dá para eu dar uma resposta. Por exemplo, o que eu posso falar é que crianças a partir de 4 anos, de 4 a 9 anos, adultos, mulheres e homens, as mulheres até os 50 anos, os homens até os 70, precisam de 1.000 miligramas de cálcio por dia. Mulheres a partir dos 50, homens a partir dos 70, 1.200 miligramas por dia. As gestantes e as lactantes têm necessidades especiais. As crianças de 9 a 19 anos, 1.300 miligramas por dia. Então, depende muito, não dá para realmente dizer a quantidade. E Você levantou a mão. E dessas duas Pode falar. formas que você falou de cálcio, quais delas são qual é a melhor? Essas duas opções de cálcio. O cálcio citrato, ele é mais universal, assim, sabe? O cálcio carbonato, se a pessoa tem, por exemplo, já teve história de pedra no rim, não pode tomar a forma carbonato, pode tomar a citrato. Então, a citrato, ela é, assim, mais fácil de ser bem recebida por qualquer pessoa. Mas ele tem um volume muito maior. Se pegar esse exemplo dessa marca que eu te falei, o citrato é 1,5 colher de chá e o carbonato é meia colher de chá. O volume do cálcio citrato, ele é muito maior do que o volume do cálcio na forma carbonato. Então, se não tem necessidade, assim, especial, o carbonato é mais conveniente, porque o volume é menor. Tá? Obrigada. Imagina. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui no chat. E depois da água, quanto tempo para o café? Imediato, assim, não precisa esperar. Aí é de cada um, né? Tem gente que toma água, aí vai fazer prática, vai fazer meditação. Eu, por exemplo, eu acordo, tomo água e vou os médicos e yogis recomendam no mínimo meia hora. Depois você tomar. Se você tomar água logo em seguida e comer, o efeito não tem o mesmo efeito. Tem que ser no mínimo meia hora. Depende do efeito que a gente quer, né, Carlito? Assim, se estamos falando só de acordar o trato digestório, a hora que você engoliu a água, o trato digestório já acordou. Mas você vai fazer atividades, dá meia hora no mínimo, né? Assim, até você preparar o seu café e tudo, né? Mas do ponto de vista de acordar o trato digestório, sob esse ponto de vista, você pode tomar o seu café na sequência. Tá, ok. Eles falam por causa do cortisol, o que exatamente, Juliana? Do cortisol, não entendi. O que eu já ouvi falar, Ana, eu acho é o seguinte, eles falam o seguinte, porque aí você tem um pico de cortisol se já toma esse café logo que acorda. Se você acorda e dá meia hora, já ouvi falar até 1h30. 1h30, daí o seu cortisol vai subindo gradativo. E diz que isso daí acaba causando danos para o pâncreas e tal, mas eu sou assim, eu preciso tomar café, eu acordo, ando pondo a água antes, assim, com muita disciplina, porque eu, há anos, eu já acordo e tomo café preto, né? Mas quando você fala de tomar café, é café, ou é a refeição do café da manhã? Não, é só café. Tá. Café preto. Eu não sei, assim, o cortisol é
um hormônio que vai, assim, no ciclo circadiano, né, no ciclo normal do nosso corpo, a hora que o sol nasce, a nossa glândula adrenal começa a produzir cortisol. A hora que o sol se põe, a adrenal para de produzir cortisol, porque para aí a gente vai funcionar com esse ciclo dia e noite. O café, ele pode aumentar um pouquinho o cortisol, mas eu não sei se vai dar esse pico gigantesco de cortisol. Talvez, assim, o café é um elemento estimulante. E tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína do que outras. Tem gente que não pode tomar café depois das 2 horas da tarde. Não pode, só pode tomar café de manhã, porque senão não dorme à noite. Tem gente que toma um cafezinho às 10 horas da noite e vai dormir tranquila. Então, tem um pouco também da metabolização da cafeína em si, tá? São várias vertentes, gente. Aqui a gente poderia, sim. E como eu não estudei todas, eu não tenho competência para falar sobre todas elas, né? Mas, como o Carlito falou, se a gente for lá para as medicinas tradicionais, chinesa, indiana, nós vamos ter razões para tomar água em jejum, na macrobiótica, enfim. Nem sei se na macrobiótica, não sei, toma chá, né? Não vai tomar água mesmo. E toma pouca coisa, né? Mas, enfim, na linha que eu trabalho, na linha que eu tenho competência para falar, não tem nenhuma vertente dessa. É acordar e tomar água para você dar um estímulo de funcionamento do seu peristaltismo, tá? Outra coisa que eu empresto da medicina indiana, que eu acho que é bem legal, a gente acorda e a gente ficou com bactérias paradas na boca, né? Então, eu acho que é muito legal a gente raspar a língua a hora que acorda, né? Faz um bochecho, raspa a língua, pode escovar os dentes. Eu não gosto de escovar dente antes de tomar café por causa do gosto do creme dental. Então, eu raspo bastante a língua, faço bastante bochecho, mas eu não escovo os dentes antes do café da manhã. Eu escovo os dentes depois do café da manhã. Tem gente que escova os dentes antes. Mas, assim, se a gente pensar em higiene bucal, acho que raspar a língua, bochechar, escovar dente aí fica a critério de cada um, aí você toma uma água, que aí você vai engolir, a boca já vai estar assim, não vai estar com aquelas bactérias que ficaram dormindo ali dentro da boca, né? A gente engole um pouco de saliva de noite, mas não é uma quantidade grande. Então, a gente fica com um material biológico parado aqui, né? Então, é legal de manhã a gente bochechar, cuspir, e aí botar uma coisa mais fresh para dentro do nosso organismo. Certo? Eu acho, gente, que aqui, ó, o que eu tinha anotado acabou. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Só uma última, Ana. Eu Pode pedi falar. uma dica do cacau, mas lá no Pitada Natural não tem mais cacau. E esses... Não? Não, tá esgotado. Ah, eu comprava da Mãe Terra antes de comprar da Pitada. Ah, tá. Tá? Ah, tá bom, eu já comprei. Esses garoto, cacau 100%, garoto do padre. Não sei. Tenho dúvida, sim. Não tá tendo. Aqui a gente não acha mais. Daí eu peço no Mercado Livre, mas na prateleira não acha mais a Mãe Terra. Nossa, e da Pitada agora você me, assim, nossa, eu fiquei preocupada, porque eu estava organizando meu pedido lá na Pitada para comprar várias coisas. Assim, a AMA tem um cacau muito bom. AMMA, é um cacau certificado, orgânico, tem um preço um pouco mais caro, mas é um cacau muito bom também. Ah, tá. Então, Mãe Terra também, ou a AMA, né? Porque o cacau subiu assim. O cacau tá valendo ouro. Tá. Mas azeite também, né? Azeite também. Tá sofrido. O Lucas queria falar, Lucas? Pode falar. Opa, tudo bem? Tudo bem, querido? Joia. Eu queria aproveitar esse assunto de jejum e tomar água logo pela manhã. Eu estou conseguindo, testando, encaixar atividade física logo no primeiro hora da manhã. Só que o período que eu tenho não
dá tempo de tomar um café e até sair de casa. Eu queria ver se você tem alguma sugestão, se tudo bem, por exemplo, eu acordo, tomo uma água e já em seguida faço uma atividade física, se é recomendado realmente consumir algum alimento devido ao horário, mais isso. Tá. Assim, essa é uma dúvida de muita gente que, assim, com essa correria, né, de trabalho e tudo, a hora que acorda, faz atividade física de manhã para já garantir, né, porque no final do dia tem todas as questões que às vezes é mais difícil. Então, assim, a gente reserva a glicose dentro do músculo. Certo. Então, você janta, a gente jantou, eu, por exemplo, estou aqui, parada, os músculos da minha perna não estão se movimentando. Está movimentando minha mão, minha língua. Então, esses músculos, do que eu consegui reservar deles, eu estou usando porque eu estou movimentando, mas as pernas não. E assim, eu vou acabando daqui, provavelmente eu vou para o meu quarto e vou já me recolher para dormir. Então, o glicogênio, a reserva de glicose que eu acumulei no meu jantar, vai continuar dentro do meu músculo. Para eu treinar a perna amanhã, se eu não comer nada, talvez não seja tão difícil, mas para o braço, que eu estou movimentando um pouco mais, pode ser. Se eu treino em jejum e estou com o meu estoque de glicose dentro dos músculos menor, você pode não ter uma boa performance no treino, você pode ficar um pouco mais cansado, né? E você pode, inclusive, utilizar o seu próprio músculo como combustível para o seu treino. Certo. Então, se você acorda muito cedo, não dá para tomar aquele super mega master blaster café, você pode pegar uma tâmara, 2 tâmaras, você pode pegar um pedaço de fruta, uma banana, um pouquinho de uva, alguma coisa que tenha um carboidrato ali que vai te fornecer glicose para você fazer o seu treino. Eu sei, assim, eu não sei se você está treinando calistenia ainda, né? Porque calistenia é uma coisa pesada. Agora, você vai lá, vai fazer uma aula de yoga mais sussa, porque dá para fazer aula de yoga power, né? Dá para fazer um ashtanga, um vinyasa, alguma coisa assim. Dependendo da intensidade do seu exercício, você pode não render bem e aí acabar usando o seu próprio músculo como combustível. Entendi. Tá. Tá? Beleza. Tá. Vê o que cabe, assim, umas bolachinhas de arroz, umas frutas secas, alguma coisa, uma fruta fresca. Legal. Não, vou tentar essas opções. Sendo algo leve assim, tem algum intervalo de tempo? Por exemplo, comida que 10 minutos o corpo já está tranquilo para... Observa você, assim, como você se sente, né? Cada um vai ter uma velocidade de esvaziamento gástrico. Se você comer coisa gelada, o estômago esvazia um pouco mais rápido. Se você comer coisa quente, o estômago tende a esvaziar um pouquinho mais lento em relação ao gelado. Se você conseguir dar uma meia hora, seria melhor. Porque às vezes você vai ficar com desconforto de comer, e aí você vai começar a treinar e vai dar meio enjoo, dependendo da posição que você fizer, do músculo, se for exigir muito músculo abdominal. Entendi. Tranquilo. Tá, vou testar aqui, doutora. Muito obrigado, viu? Beleza, querido, beleza. Fala, Érica. Eu tinha feito uma pergunta no grupo, eu não sei se foi respondida, mas se for, você pode falar com a no início do vídeo, foi sobre a clorela. Qual era a melhor opção, clorela ou espirulina? Então, é verdade, tem aqui a clorela e a espirulina. Então, qual é a função de você estar tomando a clorela e a espirulina? Teria que, assim, tem alguma razão de você estar tomando? Elas têm propriedade antioxidante, mas você pode pegar isso de outros alimentos, né? A clorela é uma alga e a espirulina, ela não é uma alga, mas é algo similar. Eu estou tomando por causa da área. Estava tomando, agora quero comprar de novo, mas estou na dúvida de qual comprar, por causa do ferro. Acho que a clorela tem muito ferro, né? A espirulina não sei se tem proteína, tem tudo. Tá, eu não sei o teor exato de ferro da clorela.
E você está pensando para fazer o quê? Reposição de ferro ou só como uma fonte de ferro? Como uma fonte de ferro. É melhor você contar com as leguminosas como uma fonte de ferro do que a clorela, tá? Entendi. Aí, assim, a clorela vai ter um papel antioxidante, assim, não é ruim tomar. Só depende do objetivo que a gente tem. Tá bom? Obrigada. Imagina. O que mais, gente? Tudo bem? Não estou nem enxergando, assim, minha lente está tão embaçada aqui que eu não estou enxergando direito. 8:50 já. Encerramos, então, meus amores? Então, obrigada de vocês terem estado, assim, terem vindo. Semana que vem a gente tem o Nutripapo Materno Infantil, né? Para quem aí tem filhos e netos e sobrinhos e interesse nesse público. Tá bom? Então, senão, semana que vem não, é na outra semana. Semana que vem é Dia dos Namorados, o Rodrigo não quis marcar nada para não dar ruim aí na audiência. Gente, vou falar, eu já falei da outra vez, vou falar, a gente vai ter a apresentação do documentário Muito Além do Peso aqui no MIS em Campinas, tá? Então, quem é daqui de Campinas, dia 16, no domingo, às 19h30, a gente já está na programação que a prefeitura está divulgando, tá bom? Então, é um documentário bem interessante. Em breve a gente vai fazer divulgação no Instagram, e aí, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, tá bom? A gente vai passar o documentário e depois a gente abre uma roda de conversa ali para trocar algumas ideias e impressões. Beleza? Então, tá bom, gente. Então, obrigada. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Obrigada, Ana. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.